Sejam todas bem-vindas. Aqui eu te ajudo a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. E o tema de hoje é 3 estímulos essenciais para acelerar a aprendizagem. Então, esses 3 estímulos, se você notar em todas as minhas lives, direta ou indiretamente, eles estão presentes. Então, isso nós vamos conversar hoje, a importância desses 3 estímulos. Lógico, é fundamental que esses estímulos eles sejam trabalhados de forma complementar, né? E não vou trabalhar um, outro e outro, não, trabalhe. Então, eles são assim 3. Vejam bem, o primeiro são aqueles estímulos físicos. Quando eu digo estímulo físico, é aquele que a criança pode pegar na mão, por exemplo, um livro de historinha, um jogo, né? Um jogo. Então, são físicos, a criança consegue pegar. Também podem ser, de uma certa forma, físico, mas virtuais, que ela consegue ver ali, né? Tal. Tem também os estímulos afetivos, porque uma criança, quando ela está motivada, quando ela acredita que ela é capaz de realizar aquela tarefa, a tarefa flui, não é mesmo? E o outro estímulo é esse estímulo sensorial, das nossas sensações. Eu proponho sempre essa ideia de uma alfabetização pelo método fônico, porque cognitivamente o nosso cérebro ele utiliza todos os nossos sentidos e decodifica todas aquelas informações sensoriais, seja auditiva, visual, da fala. Então tem ou mesmo da representação gráfica, tem um conjunto de sensações que a criança então vai ter diante de uma tarefa. Então, até aí, talvez não tenha muita novidade para vocês. Mas você vai pensar, tá, o que é o estímulo? O estímulo é qualquer atividade que expressa um padrão de energia, né? Vamos pensar assim, que é recebida pelos órgãos do sentido. Então, você vê alguma coisa, você escuta, você sente, você expressa e você prova, que são os 5 sentidos, não é mesmo? Então, isso não é novidade, não é? Né? Tá claro. Só que agora eu trago um outro item para vocês pensarem, que a gente chama de metacognição. O que é metacognição? É quando a criança, no caso, pensa sobre o seu próprio pensamento. Que, consequentemente, esse pensamento, esse ato dela pensar sobre o seu próprio pensamento, também é um estímulo para o próprio cérebro. É como se eu pensasse fora do cérebro sobre o que o meu cérebro está fazendo. Isso acaba sendo um estímulo. Então, nós não temos só 5. Nós temos o pensar também sobre o meu próprio pensamento, que não deixa de ser um estímulo também. A criança com deficiência intelectual, muitas vezes, ela é exposta aos estímulos que a gente chama de forma direta. Então, o que a professora ou a psico, né, ou quem atende, ou a cuidadora, ou mesmo a professora, o que ela faz? Compra livrinhos de historinhas maravilhosos, bonitos, coloridos, olha, e deixa a criança manusear. Deixa a criança olhar, manusear. A criança também pode escutar a história. Só que isso tudo a gente chama de uma exposição direta. Vou dar outro exemplo. Eu tenho aqui a caixa do bloco lógico. Então, a professora derruba a caixa do bloco lógico na mesa da criança ou no chão, ou em cima de um tapete, e lá a criança fica empilhando, tentando montar alguma coisa, um robozinho. Ela tá lá, tendo uma exposição direta ao estímulo. Isso do bloco lógico ou do livrinho. Só que assim, ó, esse tipo de exposição não garante a aprendizagem. Não garante. Então, eu posso comprar muitos livros desses, eu posso contar várias histórias para a criança, mas ela não aprende a ler dessa forma. Ela não aprende a ler.
A mesma coisa ali. Ela pode brincar, construir castelos com o bloco lógico, mas ela pode não aprender, por exemplo, espessura, tamanho, forma, cor, que são essenciais. E também não consegue, por exemplo, colocar em ativação as suas operações mentais de identificação, comparação, classificação, análise, síntese, que são essenciais. A criança, ela vê o estímulo, mas muitas vezes ela não o interpreta na sua inteireza, né? Ou tudo aquilo que o estímulo expressa. É como se a gente fizesse um passeio e aí você sabe que você passou em frente a uma igreja, que você passou em frente a um parque, que você passou em frente a uma padaria. Acabou. Agora, o que isso significa, né? O que isso representa, essa interpretação toda, a criança não faz. Por quê? Porque é uma exposição direta. Uma exposição direta não garante a aprendizagem. A aprendizagem, ela não provém apenas de uma experiência direta, mas de uma experiência que a gente chama de que é uma experiência mediada, intencional. E essa ação é feita pela mediadora, que vai fazer, então, uma série de ações intencionais entre o estímulo e a criança, para que a criança interprete e dê um sentido. Então, quando você faz a mediação do bloco lógico, você explora todos os atributos dessa caixa e todas as funções cognitivas e operações mentais que esse jogo demanda. Então, não é só brincar com o jogo, é fazer a criança pensar utilizando o jogo. Então, muda tudo. A percepção desse estímulo em si, né? Como a gente diz, sozinha, não é fonte de conhecimento. E sim uma ação intencional. Por quê? Nessa ação intencional, a gente vai trabalhar com aqueles outros estímulos, que é, por exemplo, o estímulo físico, que é o tocar, o identificar, o classificar, o separar, o seriar, e com o estímulo que a gente chama afetivo, que ela tem essa sensação, né, de que ela é competente para realizar essa tarefa com a mediadora. E aí, essa aprendizagem, ela se torna muito mais significativa. Especialmente que durante essa mediação, a professora ou a mediadora, ela propõe uma série de perguntas que vão desencadear a transcendência. O que é transcendência? É a criança relacionar aquele estímulo com algo que não está aqui no estímulo, mas faz parte da memória de longo prazo que está armazenada, que faz parte de uma abstração ou mesmo de algo que a criança já viveu. Quem quiser saber mais sobre o bloco lógico, eu tenho um e-book que está aí na minha bio, onde eu coloco 7 atividades que eu realizei com todas as mediações para você realizar também com o seu aluno. É só baixar, tá aí para quem quiser. Então, eu quero falar para vocês que o estímulo em si, muitas vezes ele não tem significado algum. Então, o estímulo, ele não garante aprendizagem. O que garante aprendizagem é quando esse estímulo é mediado. A aprendizagem, ela não é só perceptiva. Essa percepção direta. Por quê? Essa percepção direta, ela é muito frágil. Por que eu digo isso? Eu até sempre, quando eu falo isso, eu recomendo a leitura de um livro que se chama Feche os Olhos para Ver Melhor. Porque a nossa visão, ela é tão poderosa que ela boicota os outros sentidos. E aí fragiliza as outras formas de você perceber o mundo. Porque você fica fragilizada pelo potencial perceptivo. Então, quando eu dou um jogo ou alguma coisa, tipo
do livrinho, e aí a gente pede, qual a cor do chapéu do porquinho? Então a criança vai, opa, aqui, né? Azul, qual a cor do porquinho que tá com a blusa laranja, qual a cor do chapéu dele? Aí, ó, aqui, ó, aqui. Então ele vai procurar e logo ele vai achar. É rápido. E essa percepção não garante aprendizagem. Não é desta forma, entende? Não é dessa forma. Então, quando a criança consegue acrescentar nesta percepção algo a mais, por exemplo, relacionar esse estímulo com algo que ela já vivenciou, ela faz a transcendência, que relaciona com alguma coisa ausente, e constrói um significado. Construindo significado, constrói a aprendizagem. Então, não basta só essa parte sensorial dos 5 sentidos. Não basta. Mas essa condição sensorial é necessária, mas não é suficiente. Por que ela não é suficiente? Porque ela não consegue modificar a estrutura cognitiva. E mais, o funcionamento cognitivo também não modifica. E aqui o que a gente defende é que um estímulo, ele tenha condições de ter uma entrada clara, precisa, ter uma elaboração cognitiva, fazendo transcendências e gerar uma saída, um significado, uma resposta que esteja correta, com argumentos. O que acontece? A gente ensina a criança a perceber que é possível pensar. Então, a gente ajuda a criança a pensar. Tem muita gente que fica perguntando, que método é esse? Que método é esse? Eu vou dizer para vocês, não chega a ser um método, mas é uma postura pedagógica, onde você compreende como é que o cérebro funciona e utiliza, então, ferramentas adequadas para mediar essa construção, né, neurológica ou reestruturação neurológica das funções cognitivas que não estão funcionando de forma adequada. Qual a relação, então, desse estímulo com os neurônios? Que a gente já falou em lives anteriores aí, né? O estímulo direto, não. É como se, que cor é esse? Que cor é essa? É um estímulo. Aí, rapidamente, o neurônio, ele pega essa informação e a criança pode dizer azul. Pronto. Ou qual o nome dessa figura geométrica? Aí ele vai dizer quadrado. Então, esse processo muito rápido de resposta não garante a aprendizagem. Não garante. Até pela memorização a criança vai conseguir fazer. Agora, eu quero que ela transcenda essa figura geométrica. Certo? Que ela faça conexões. Então, eu tenho que potencializar esse estímulo. Como é que eu faço a potencialização do estímulo? Fazendo as perguntas, mediando, para que esse estímulo entre no cérebro potencializado com todas as suas características e seja armazenado em vários lugares e depois decodificado pelo lobo frontal. É onde ocorre a memória e a aprendizagem. Então, quanto mais o estímulo for potencializado, mais denso fica essa rede neural, porque assim, saiba que quando um estímulo entra, ele lá dentro ele é quebrado em vários fragmentos, em várias partes. E essas partes são redistribuídas na parte occipital, parietal, e depois de ser redistribuída, é como se como se ela montasse de volta todas essas informações no lobo frontal e desse então a possibilidade de uma resposta. Não é simples assim, não é toma lá, dá cá. Entendeu? O estímulo entra inteiro, é fragmentado, depois volta a ser inteiro para ter uma resposta. Isso, quem nos explica tudo isso é a neurociência. Agora, como é que eu vou escolher, né? Olha, por que a escolha de um estímulo é importante? Por que a escolha? Porque de acordo com o estímulo, você vai, então,
criar uma força energética que vai trabalhar as operações mentais e as funções cognitivas. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, ó, vou até mostrar assim. Então, aqui eu posso explorar tudo. Tamanho, cor, forma, espessura. Onde a criança já viu isso? Onde ela pode usar isso? O que essa cor pode representar para ela? O que essa cor pode representar para ela? Ok? Então, uma coisa é eu dizer, qual é o grande? E ela vai dizer, é esse. E acabou. Outra coisa é eu explorar tudo em detalhes o que essas figuras têm. Aqui eu só estou colocando duas, mas tem uma caixa cheia para a gente fazer isso, entendeu? E aí você tem que ter consciência de quais são as operações mentais e funções cognitivas. Quando eu falo assim para você, ó, se eu fosse para montar um conjunto, que nome você daria a esse conjunto? Esse aqui, ó, com essas duas peças. Que conjunto seria esse? É uma pergunta extremamente complexa para uma criança, mas você pode mediar. Aí você está começando a pensar sobre. Então, quando você começa a pensar sobre as perguntas que eu faço, é que daí você começa a potencializar o estímulo. Aí outras áreas cognitivas vão ser acionadas para poder dar uma resposta. É aí que você irrita as sinapses. Tá bom? E como é que você sabe de tudo isso? Pode se perguntar, né? Gente, lógico, né? Eu acho que a pessoa, para poder entender todo esse processo, é necessário que ela compreenda como o cérebro funciona. Eu acho que ali é a base. Se você não entende como o cérebro funciona, isso não vai ter sentido para você. Então, hoje a neurociência, ela traz essa clareza para a gente de como é que um estímulo entra e como é que esse estímulo é processado e como é que a resposta é lançada para fora do sujeito, porque a resposta ela é sempre lançada para fora do sujeito, seja oral, seja escrita, ou seja com gesto, não importa. E aí, assim, ó, nós não precisamos desbravar o desconhecido. Se a gente já sabe que a neurociência explica isso, é esse caminho que eu vou seguir. Então, esse é um dos pilares do EduSer. Então, por que a gente diz, né? Por que eu digo para você que eu te ajudo a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual? Uma das bases é essa, porque eu explico para você como o cérebro funciona, detalhadamente. Então, você vai entender o que é esse estímulo potencializado e o quanto ele faz no cérebro. O quanto ele exige de processamento e elaboração cognitiva antes de uma resposta. O estímulo ele entra, né? E ele é distribuído. Antes a gente achava assim, ó, você fala e a criança escuta, então escuta, daí lá na área tal do cérebro é processado isso. Só lá? Não. Não. É distribuído em várias áreas. Então, assim, ó, há um centro executivo. Vamos dar esse nome bonito. Um centro executivo que se chama lobo frontal. Que é aqui mais ou menos, né? Essa parte aqui. E aí, é essa parte que controla a memória de curto prazo e recebe essas informações resumidas após serem armazenadas em outras áreas. Porque o estímulo entra, ele é fragmentado, redistribuído para essas áreas e depois de forma resumida, com significado, então essa parte da frente decodifica. Agora, vamos pensar a memória de curto prazo. Mas para armazenar lá na memória de longo prazo, é muito simples. Quando eu exploro tudo detalhadamente desse estímulo, eu potencializo, beleza? Só que no processo de mediação, eu ensino você a fazer a transcendência, que é fazer com que a criança ligue
esse estímulo a algo que já aconteceu com ela. O que é a transcendência? É pensar na memória de longo prazo, fazendo abstrações e pensando em coisas que já aconteceram com ela. Aí há uma conexão muito maior. Ao mesmo tempo que o lobo frontal armazena essa memória de curto prazo, várias áreas cognitivas também armazenam a memória de longo prazo. E a aprendizagem acontece de uma forma muito mais rápida. Por isso que eu te ajudo a acelerar. É assim. Existe esse jeito. Entendeu? Aí a gente não precisa mais ficar comprando tantas atividades de estimulação cognitiva e deixando a criança fazer sozinha essas atividades. Olha, o lobo frontal, ele também é responsável pelo julgamento. Então, nesse momento, a criança, o cérebro da criança que recebe essa informação, esse resumo dessas informações, ele vai comparar. Ele compara essas ações e vai internalizando aquilo que é mais significativo. Internaliza. Vejam bem, vamos pensar assim, quais são os estímulos, então, que são essenciais? Quando você usa os 5 sentidos, que são sensoriais, a questão afetiva e aquilo que a criança possa ver, explorar nos seus máximo de detalhes. Então, eu gosto realmente de algo físico. Então, eu gosto de jogo, eu gosto de um livro de histórias, eu gosto de uma atividade. Uma vez eu mediei uma atividade com as minhas crianças do 2º ano, de fazer um bolo, entendeu? Uma atividade prática. Então, eu fiz ao vivo, online, né? Mas foi ao vivo, e elas em casa, pensando no bolo, e aprenderam a fazer o bolo. Então, todo o processo eu mediei e foi fantástico. Eu mediei desde a ida no supermercado para comprar os ingredientes, o valor dos ingredientes e a elaboração do bolo. E isso, gente, é fantástico. Fantástico. Então, só usar uma não dá. Então, usa um estímulo que trabalhe ao mesmo tempo visão, a audição, a fala, o tato. Por quê? Porque tudo isso vai acionar várias áreas cognitivas. Por exemplo, lobo temporal, parietal, occipital. Tudo isso junto, fazendo associação, trabalhando. Aí tu pode perguntar assim, pois é, mas então isso aí não funciona para uma criança que tem uma deficiência sensorial, por exemplo, cego ou deficiência auditiva. Não vai funcionar? Vai! Já ouviram falar da lei da compensação cognitiva? Então, tem a lei da compensação cognitiva. Quando você começa a fazer mediação, você gera no cérebro a necessidade de acionar várias áreas. Mas vamos pensar que uma área é pouco utilizada e uma outra área tem um comprometimento grave, gravíssimo. Por exemplo, uma lesão que não tem volta, ok? Então aquela área está ali, empobrecida, os neurônios morreram todos, mas tem as outras áreas. O que acontece com o cérebro? Quando você gera essa necessidade de pensar, aquela área que é pouco utilizada, mas é próxima da área lesionada, ela assume essa função. E aí acontece a plasticidade cerebral. Então, há a lei da compensação. É outra pérola da neurociência que você, professora, psico, neuro, ou mesmo cuidadora, deve saber. Precisa saber disso. Agora, qual o estímulo mais adequado para usar com criança com deficiência intelectual? Qual o estímulo? Todos aqueles que trabalham as 3 fontes de informação ou fontes de estímulo. Essas 3. Vou mostrar para você aqui, por exemplo, vou trabalhar um pouquinho aqui com você, o bloco lógico, certo? Então, aqui nós temos muitas, né, figuras geométricas, finas, pequenas, tem grande, pequena, fina, cor.
Então, aqui a gente trabalha espessura, tamanho, cor, forma. Beleza. O bloco lógico, em termos de operações mentais, você trabalha com identificação, comparação, porque você pode comparar isso, e você também pode comparar isso. O que que isso tem de igual e o que que isso tem de diferente? Porque comparar não é só comparar as diferenças. A gente pode comparar o que tem de igual. E o que tem de igual aqui é a cor. O que tem de diferente? A forma. Mas podia ser o que tem de igual aqui? A forma. E o que tem de diferente? A cor e a espessura. Então você faz o seguinte, com o bloco lógico, você trabalha identificação, comparação e classificação. 3 operações mentais fundamentais para o processo cognitivo e também para organizar as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente. Esse jogo, por exemplo, do bloco lógico, que seria um estímulo, ele é baseado em conceitos de, por exemplo, que é comum, o que é diferente, né? Que existe nesses objetos. Agora, o que ele promove, esse jogo, em termos cognitivos? Ele trabalha algumas funções cognitivas, especialmente as funções cognitivas de entrada da informação. Por exemplo, esse jogo exige o comportamento comparativo, como também exige percepção clara e precisa. Porque isso não é igual. É igual em apenas um atributo. Então tem que ter uma percepção clara e precisa. Também, de tanto você trabalhar essa função cognitiva ou essa operação mental, essa operação mental ela vai ficar automatizada nessa criança. Então, claramente, quando ela se deparar diante de um estímulo parecido com esse, ela vai associar essa experiência anterior. E ela vai exigir, por exemplo, comparar os 3 porquinhos, que eles são bem parecidos, mas eles são diferentes. Por exemplo, o chapéu deles tem forma e cor diferente. E por associação, ela vai transcender do bloco lógico para o livro de historinha. São 2 estímulos trabalhados separados, mas que a criança acaba transcendendo. Então, só rever para você um simples livro, um simples jogo como bloco lógico, você vai trabalhar o comportamento comparativo, percepção clara e precisa, permanência e constância do objeto, exploração sistemática detalhada e o uso do vocabulário adequado. Então, você não pode mais, quando você se torna uma mediadora, você não pode mais virar esse bloco lógico em cima da mesa da criança e deixar ela brincar sozinha. Você vai ter ali a oportunidade de trabalhar, potencializar esse estímulo, que é o jogo, e trabalhar várias áreas cognitivas, várias funções cognitivas, várias operações mentais. Isso é fantástico. Para mim, isso não tem preço. Isso é fantástico, não é mesmo? Agora, vamos transcender agora tudo isso que eu falei para vocês em termos de estímulo para o processo de alfabetização. Tem muita gente que quer alfabetizar. Vamos usar a mesma lógica, porque no processo de alfabetização você usa identificação de letras, comparação dos sons, classificação das letras, classificação das palavras. Então, assim, existe algo muito legal, que é o raciocínio analítico. Raciocínio analítico, vários estímulos, especialmente aqueles que envolvem o processo de alfabetização, exige cognitivamente que a criança tenha o raciocínio analítico. O que é isso? Raciocínio analítico é quando a criança começa a comparar partes
e o todo. O todo e as partes. No processo de alfabetização é assim, não é mesmo? Aquele som, que é uma parte, pode estar numa palavra, que é um todo. Uma palavra pode ser composta de vários sons, que são partes. Então, essa é a lógica, né? E aí, junto com isso, a gente trabalha, lógico, aquele tripé, né? O estímulo sensorial, o estímulo afetivo e o estímulo físico. Agora, vejam bem uma coisa. É importante que no processo de alfabetização a criança compreenda a diferenciação desses estímulos. Então, quando você fala F, né? Que é o nome da letra, mais fácil, que é o som da letra, e ela consegue diferenciar aqui Fá, Fê, Fi, Fo, Fu, que há uma diferença, há algo igual, mas há uma pequena diferença de quando a gente pronuncia essa palavra, porque tem uma letra diferente junta com a outra letra. A gente pode também ensinar toda aquela parte da articulação, né, fonológica, então ela vai diferenciar também isso, estratégias de integrar e fazer síntese das partes com o todo, gerar essa necessidade. As principais funções cognitivas que são trabalhadas no processo de alfabetização é a precisão nas informações e perceber os detalhes das letras, os detalhes da articulação do som, da escrita das letras. Então, há todo um comportamento exploratório sistemático, o desenvolvimento dos recursos verbais e conservação e constância da letra, porque às vezes você coloca a letra no quadro ou a palavra, e quando ela vai copiar para o caderno, ela esquece as partes daquela palavra. Então, gente, assim, ó, no processo de alfabetização, a criança tem que aprender a considerar mais do que uma informação ao mesmo tempo. E essa é uma função cognitiva de entrada da informação. Ela tem que também saber definir o problema. O problema é quando, por exemplo, tem uma palavra para ser decodificada. A gente chama isso de problema, mas é assim, é um desafio. Então, ela vai ali ter que comparar aqueles sons e como aqueles sons estão organizados. E a partir disso, ela vai levantar hipóteses lógicas como aquela palavra é escrita ou lida. Então, é fundamental que você compreenda isso. Então, vejam bem, retomando o tripé. Os estímulos são fundamentais para você conseguir ajudar a criança no processo cognitivo. Esse estímulo, ele pode ser sensorial, mas só ele não garante. Ele vai ser afetivo e físico. Quando eu digo físico, é onde a criança possa manusear, entendeu? Onde ela possa pegar, onde ela possa escrever, onde ela possa pegar isso. Não pode ser algo muito abstrato, inicialmente. Então, juntando isso e você conseguindo potencializar esse estímulo com a mediação, com as perguntas, você vai trabalhar a entrada da informação, a elaboração da informação e a saída da informação. Olha a lógica. Mas para eu fazer a pergunta, eu tenho que levar em conta as operações mentais. Então, o jogo. Quais são as operações mentais que esse jogo vai exigir? Eu tenho, enquanto mediadora, ter essa consciência. E para isso, a gente faz o mapa cognitivo. Viram? Então, assim, ó, há toda uma abordagem que é importante você saber com relação aos estímulos. O estímulo sozinho, ele não garante aprendizagem nenhuma. Isso que eu quero que você entenda. E um estímulo potencializado acelera o processo cognitivo da criança, consequentemente, ela aprende mais rápido. Certo? Isso vale para a criança com deficiência e para a criança que não tenha deficiência. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para você. E se você tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para mim. Um beijo grande e até o próximo encontro. Tchau! Gratidão, hein?